uma alegria estar com vocês nesse dia, poder compartilhar a palavra, poder fazer parte de uma geração que está se levantando no compromisso em amar a palavra, em estudar a palavra e proclamar a palavra diariamente. Nós sabemos que Deus está trabalhando na igreja nesta hora, está trabalhando na vida de homens e mulheres, para que vejamos o maior testemunho da história, a proclamação do Evangelho pregado a todo homem e toda mulher. Em Mateus 24:14 diz que este Evangelho do reino será pregado. É um decreto, está firmado, está determinado, vai ser assim. A questão é se você fará parte disso ou não. A palavra diz que vai haver um momento na história da terra, da história da humanidade, que a mensagem de Cristo será pregada a todas as pessoas do mundo. Às vezes nós pensamos, por vivermos em um país onde há tantas pessoas já evangelizadas, que não existem pessoas que não ouviram falar sobre Jesus. E aqui há duas questões. Existem pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Existem pessoas que nunca ouviram falar sobre o desejo e o propósito do Criador ao criar a terra e o homem. Hoje, nos nossos dias, se faz necessário que pessoas estejam prontas e preparadas para falar bem, para falar com excelência dos versículos e das mensagens que ilustram, que revelam o como e o porquê Deus criou o homem. Sim, é uma realidade que pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. E é uma verdade também que muito do que tem sido pregado não faz parte do Evangelho do Reino. Por muitos anos, a igreja foi um lugar da pregação da prosperidade do homem. Por muitos anos, a igreja foi um lugar onde as pessoas vieram para encontrar uma resposta de um benefício apenas natural, de um benefício apenas financeiro, de um benefício apenas da sua alma. Porém, este Evangelho que nós recebemos da parte de Cristo Jesus se trata da salvação da nossa alma, se trata da vida eterna. Nós vamos ver a restauração e nós vamos ver a multiplicação desta mensagem sendo pregado. Eu estava refletindo essa semana e pensando, Deus, como existem pessoas pregando o que é certo, pregando o que é bom, pregando a mensagem do Evangelho do Reino. Mas não se trata se existem pessoas pregando e fazendo um bom trabalho. Se trata se você tem pregado este Evangelho. Não se trata se outros estão fazendo o que eles deveriam estar fazendo. Se trata se você está fazendo o que você deveria estar fazendo. É verdade que nós temos no mundo, nós temos no nosso país ministros que são reconhecidos, ministros que são excelentes na obra que foram chamados para fazer, mas o fato deles estarem fazendo não tira de você a responsabilidade de se unir a eles e fazer também. Na igreja primitiva não estavam apenas os apóstolos dando testemunho de Jesus, estavam dando testemunho de Jesus os discípulos e aqueles que estavam se convertendo. A notícia se espalhava de casa em casa, se espalhava de pessoa em pessoa, mostrando para nós que não apenas os ofícios ministeriais são responsáveis pelo testemunho do Evangelho, mas todos os santos, todos os que foram chamados para a obra do ministério, todos os que receberam o sangue, que receberam a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos para ver, nós vamos ouvir muito isto, nós vamos ouvir isto em muitos lugares. E Deus está chamando e dando a você a oportunidade de fazer parte desta igreja que Ele está levantando na terra neste dia, neste tempo. Uma igreja que se despertou e está se libertando dos interesses pessoais, está se libertando das prisões, dos bloqueios, das limitações, e está se levantando para ser uma voz para a sua geração, uma voz daquilo que Cristo fez, uma voz daquilo que Cristo realizou. Que você seja uma voz da expressão do desejo do coração de Deus, que você possa usar o talento, a graça e a habilidade que Deus te deu para compartilhar Jesus
através dos meios, das oportunidades que foram criadas ou não através da sua vida, amém? Nós estamos crendo que vem uma onda da palavra sobre a terra. Há um versículo que diz que haverá um tempo onde homens e mulheres terão fome da palavra. Haverá um tempo onde eles vão procurar a palavra e não vão encontrar, mas não é agora. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo da proclamação da palavra. Uma igreja que está deixando aquilo que é inútil, aquilo que é vão. Uma igreja que está deixando aquilo que é vaidade para se unir ao propósito de Deus de fazer Cristo conhecido, de fazer o desejo de Deus conhecido a todas as pessoas. O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Amém? Nós sabemos que Cristo virá não quando todos se converterem, mas quando todos tiverem ouvido a palavra. Por isso Cristo vai dar uma última oportunidade, a oportunidade de todos ouvirem. E nós, Igreja do Senhor, noiva de Cristo, fomos chamados para sermos o instrumento deste apelo. Nós fomos chamados para sermos cooperadores de Deus na obra que Ele está realizando. Deus está realizando uma obra nesse tempo. Deus está realizando um projeto nesse tempo. Deus reservou para esta hora levantar uma igreja como em nenhum outro momento da história, onde não apenas um Oswald Smith, apenas um John Wesley, ou outro nome, seja qual for. Não, Deus está levantando uma igreja, assim como nos dias dos apóstolos, todos foram cheios e todos profetizaram, todos anunciaram a palavra de Cristo Jesus. Não quer dizer, se Pedro está pregando eu não preciso pregar, não quer dizer isso. Deus está levantando uma geração onde a sua igreja será a voz na terra, onde a sua igreja será um instrumento do apelo, onde a sua igreja irá compartilhar o conhecimento do Santo, do Cristo, do Filho do Deus vivo. Faça parte disso, se una a isso, se converta a isso, se prepare para isso, estude, pratique, alinhe a sua vida à palavra e se mova conforme o que Deus está preparando as nações. Eu vou dizer mais uma vez, Deus está trabalhando nas nações para levantar a igreja nesta hora, para proclamar o evangelho a todas as pessoas. Você pode ficar fora disso, ou você pode ser um espectador disso, mas Deus vai operar isso nos próximos anos na terra. Você vai ver nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, você vai ver nas ruas pregadores como nós nunca vimos na nossa história. Não apenas na qualidade do que pregam, não apenas no conteúdo que pregam, mas na constância e na aliança com qual estão vivendo esta realidade, amém? Seja um edificador desta palavra, seja um motivador desta palavra, seja um inspirador desta palavra à tua geração. Proclame essa palavra na sua casa, proclame esta palavra aos seus amigos, avise as pessoas. Deus está levantando a igreja para proclamar a mensagem do reino mais uma vez, e eu faço parte desta obra, eu faço parte deste plano de Deus, eu faço parte desta vontade de Deus. Chegou a hora da igreja de compartilhar ao mundo a proclamação de Cristo, do conhecimento de Cristo, amém? Amém. Amém. A minha mensagem hoje está baseada em João 5, versículo 17. Eu quero que você leia comigo. Jesus acabou de curar um homem em um dia onde era conhecido como o dia do descanso. Jesus tinha curado um homem no dia do sábado. E os fariseus e os religiosos estavam enfurecidos com Jesus e estavam procurando matá-lo, perseguindo-o, porque Jesus estava curando pessoas aos sábados. Jesus propõe uma parábola e ele diz assim: se o jumento cair num buraco, vocês não vão tirar ele do buraco, mesmo que seja dia de sábado? E eles responderam sim. Então Jesus diz: se vocês tiram o jumento do buraco, se vocês podem fazer bem a ele, por que não posso eu curar no dia de sábado? No capítulo 5, versículo 17, Jesus está respondendo aos judeus e ele diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus confronta uma realidade
na vida dos judeus, e Jesus estabelece um padrão para a vida dos discípulos e para a vida daqueles que se tornariam filhos à imagem de Jesus. Em João 1, a palavra diz que todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que receberam a mensagem, eles não foram apenas salvos do inferno. Sermos salvos do inferno já é um grande começo na nossa vida eterna, amém, irmãos? Mas a obra de Cristo Jesus, nós ouvimos isso um pouco no seminário Zoe, a obra de Cristo Jesus não foi apenas nos libertar do jugo do pecado, não foi apenas nos libertar da condenação eterna no inferno. A obra de Cristo Jesus não parou apenas no perdão dos pecados, mas Ele nos deu uma capacidade de sermos feitos à imagem dEle. Por muitos anos, nós olhamos para nós e não víamos algo bom em nossa vida e só em Jesus. Nós não nos víamos capazes de viver a vida que Cristo viveu na terra. Por muitos anos nós dissemos, mas nós somos carnais, nós não somos perfeitos. Mas quando nós voltamos à palavra, nós vimos a palavra confrontando esta forma de pensar. Porque a palavra diz, vocês foram feitos, vocês receberam o direito de se tornarem filhos, assim como Jesus. Com esta palavra de João 1, versículo 11... Vamos ver. Às vezes nós passamos a referência errada, mas não a palavra errada, viu, irmãos? O número veio do homem, mas a palavra veio de Deus. Jesus não deu a palavra assim, João 1, versículo 11. Não, isso aí foi o homem que colocou lá. Então, você pode até errar o número, mas nunca erre a palavra, amém? Versículo 12, viu? Por 1. De vez em quando a gente passa o endereço errado, mas a verdade é plena, é correta, é completa. A palavra diz que nós recebemos direito para sermos feitos filhos de Deus. Quando a palavra diz que você recebeu o direito de ser filho de Deus, a palavra está dizendo que tudo que Cristo tinha como filho é teu por herança e é teu por direito, amém? Acontece que todos os benefícios que Cristo viveu e usou na sua vida são teus, porém as responsabilidades também. Muitas vezes nós queremos privilégios, mas não queremos responsabilidade. Mas a vida do cristão não é uma vida pretensiosa, não é uma vida interesseira apenas naquilo que são privilégios, apenas o que é direito. Nós também temos como filho o mesmo sentimento que havia em Jesus. Nós temos como filho o mesmo coração e o mesmo desejo que havia em Jesus. Por isso eu amo procurar nos 4 evangelhos do Novo Testamento menções onde Jesus está expressando o coração dele com respeito a algo. E João 5,17 revela uma intenção, uma motivação pela qual Cristo estava vivendo. Quando Cristo diz, se o meu Pai está trabalhando até agora, eu também estou. Ele está dizendo para mim e para você, que assim como Ele é filho, e Ele está dedicado a trabalhar com o Pai, você que foi feito filho, também recebeu em você uma herança do mesmo sentimento e do mesmo desejo. Um sentimento de trabalhar com Deus. Não existe um filho que não queira trabalhar com o Pai. Não existe um filho à imagem de Jesus que não queira trabalhar com o Pai. Na tradição familiar, o filho que dá mais alegria ao pai é o filho que herda a sua profissão, que herda a profissão igual a do seu pai, que se responsabiliza pelos negócios do pai. Este é o filho que o pai tem mais agrado e tem mais orgulho. Quando Jesus está sendo batizado, quando ele está com 30 anos, que é a idade madura para herdar a herança, o pai abre os céus e diz, está aqui o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, porque Deus estava vendo em Jesus como filho. Eita, eu estou acelerado hoje, né? É porque Deus está abreviando os tempos. Nós precisamos correr com os cavalos. Corre comigo, irmão, me acompanha. Eu passei a semana inteira gravando vídeos e palavras, então a gente vai ficando afiado. Quando Cristo diz que Ele está cuidando dos negócios do Pai, Cristo já tem uma firme dedicação na vida dele.
O Pai abre os céus para dizer: está aqui o meu filho que tomou a decisão de herdar a minha vida. Está aqui o meu filho que tomou a decisão de herdar os meus negócios. Está aqui o meu filho que tomou a decisão de fazer do meu negócio o negócio da vida dele. Precisa haver um momento na nossa vida onde a gente seja batizado nos negócios do Pai. Precisa haver um momento na nossa vida que a gente diga assim: é muito bom ter sido salvo do inferno, é muito bom ter recebido o amor de Deus e me sentir tão bem dentro de mim, mas uma coisa me incomoda: eu não posso só me sentir privilegiado por tudo que eu recebi, eu preciso trabalhar. Amém, irmãos? Chega uma fase na sua vida que você não pode mais viver os privilégios de ter almoço e jantar servido à mesa, que não foi você que trabalhou. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa cooperar, que a gente precisa contribuir com pai e mãe, não é? Chega um momento da nossa vida que a gente precisa decidir cuidar dos negócios. E a gente vai decidir se vamos cuidar dos nossos negócios ou se vamos cuidar dos negócios do nosso Pai. Cristo estava dizendo assim: a razão do filho viver é o Pai. Nós vamos ter um seminário chamado Abba, Seminário Abba, que só vai falar do sentimento do filho com respeito ao Pai, do sentimento do pai com respeito ao filho. Nossa geração precisa de referência do que é a vivência do pai e do filho. Quando Cristo está, vou te dar uma prévia, uma sinopse. Quando Cristo está falando com respeito ao relacionamento dele com o pai, ele diz assim: quem vê o filho vê o pai. Olha para mim que você está vendo o pai. A mesma forma deve ser os discípulos de Cristo com respeito a Cristo. Olha para mim que você está vendo Jesus. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e dizerem: como você é diferente deste mundo, porque eu vejo Cristo em você. Eu vejo Jesus nos seus olhos, eu vejo Jesus nas suas palavras, eu vejo Jesus na forma com que você reage e que você constrói a sua vida. Amém? Nós não recebemos apenas privilégios, nós recebemos responsabilidade. E chega um momento na nossa vida que nós precisamos ser batizados no mesmo batismo de Jesus. Jesus convoca e faz um desafio aos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Jesus pergunta: vocês podem ser batizados com o mesmo batismo e tomar do mesmo cálice que eu estou tomando? Vocês podem ter a mesma escolha de vida que eu tive na minha vida? Eu escolhi. E Jesus fez uma escolha cedo, amém, irmãos? Jesus tem 12 anos de idade. Ele está perdido da sua família, porque a sua família estava em festa, a sua família estava voltando para casa, mas havia uma geração que sabia do propósito da sua existência, estava ali em Jesus começando ela. Uma geração que sabe para o que veio a esta vida. Uma geração que sabe que não veio apenas para a festa, não veio apenas para comida e bebida, não veio apenas para construir o seu próprio interesse. Em Cristo Jesus, Ele estava revelando uma geração de filhos, e Ele seria a primeira imagem, Ele seria o centro. Jesus disse com 12 anos de idade aos seus pais: por que vocês estavam me procurando entre os parentes? Por que vocês estavam me procurando pela festa? Eu estou onde eu tenho que estar. Me convém cuidar dos negócios do meu pai. Alô, irmãos? Algumas pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Algumas pessoas ficam velhas, mas não se tornam responsáveis. Alguns de nós passamos anos na igreja e não tomamos a decisão de trabalhar. O coração dos filhos, a imagem de Jesus. Romanos 8, versículo 28 e 29, diz que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou a sermos feitos filhos à imagem de Jesus. Amém? Você tem um destino. Antes de Deus fazer o mundo, você leu? Antes de Deus fazer o mundo, Ele pensou: eu vou criar o Judá para que ele seja um filho à imagem de Jesus. Lá pelos anos 2000, porque a geração dele vai precisar de um cara como ele. Eu, irmãos, passei da crise, da chateação e frustração por não ter nascido nos dias de Elias e ter sido um companheiro para Elias.
Eu passei da crise de não ter nascido nos dias de Davi e ter sido um dos guerreiros do seu exército, porque Deus me escolheu para esse tempo, porque Deus sabia que a minha geração precisava de um cara como eu, Deus sabia que a sua geração precisava de um homem, de uma mulher como você, Deus sabia que você é mais importante aqui agora. Talvez você é mais importante agora do que se Davi estivesse aqui. Talvez você seja muito mais resposta de Deus. E não talvez, eu tenho certeza que você é resposta de Deus muito mais do que se Davi estivesse vivo hoje. Porque Deus escolheu você e não Davi. Deus escolheu você e não João Batista. Deus escolheu você e não Paulo. Deus escolheu você para esta hora. Tome o seu lugar, tome o sentimento que você precisa na sua vida, tome a herança e tome a responsabilidade, e seja quem você foi chamado para ser na sua geração, no seu tempo. Você foi chamado para ser um filho à imagem de Jesus, um filho que tem um sentimento: se o meu pai está trabalhando até agora, eu também estou, até de sábado. Foi uma época, irmãos, que de sábado a gente lavava carro, de sábado a gente fazia compra, de sábado a gente ia para o shopping, mas nós mudamos. De sábado é dia de estarmos na casa do Senhor, é o melhor momento de sábado. É melhor do que estar no Lava Rápido, é melhor do que estar no shopping, é melhor do que estar no mercado. Deus me livre, Deus te livre também. Não anda fácil ir ao mercado, irmãos, e vai piorar as coisas. Diz a Bíblia que 1 quilo de farinha vai custar um dia de trabalho. Se um dia de um trabalho hoje em média é R$150, nós vamos viver dias onde o quilo da farinha vai custar R$150. E quando você ver isso acontecendo, é fim dos tempos. Jesus está às portas, amém? Nós estamos vendo sinais da sua vinda, mas antes que isso ocorra, Deus vai levantar a sua igreja. Pare de viver para o quilo da farinha e quilo do arroz. Comece a viver para o propósito da sua existência. Comece a viver como um filho à imagem de Jesus. 1 João 4,17 está escrito: pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Assim como Jesus é, como Ele é um filho que vive para fazer a vontade do meu Pai. Jesus Cristo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu não vim para construir minha vida, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Amém? Ao final da mensagem eu te passo as referências que eu estou citando. Cristo disse assim: sabe o que eu vim fazer? O que você veio fazer, querido? O que você está na terra para fazer? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que eu vá, Mateus 28, é que eu vá por todo mundo, batizando pessoas. A vontade de Cristo é que eu vá por todo mundo, pregando aquilo que Ele nos ensinou. A vontade de Cristo é que nós curemos os enfermos, ressuscitemos os mortos, demos limpeza aos leprosos. A vontade de Cristo é que você assuma os negócios do Pai na sua vida. Amém? Amém. Isaías 64, versículo 4 diz assim: aqui está a demonstração de quem Deus é. Deus não está acomodado, confortável na preguiça. Deus está trabalhando. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é trabalho. E o trabalho de Cristo é que ninguém se perca daqueles que Ele confiou a nossa vida. O trabalho de Cristo é que você seja responsável por aqueles que Ele confiou na sua vida. O trabalho de Cristo em você como filho é que você seja responsável pelo povo nos seus dias. Todo homem e mulher que foi chamado por Deus através de uma experiência com a glória,
E eu vou dizer, irmãos, há 20 anos atrás, Deus começou a tocar a minha geração com uma glória nova, para que a minha geração, diante deste manifestar da glória, tivesse uma responsabilidade com o povo. Era a responsabilidade dos discípulos dar pães às multidões. É responsabilidade sua e minha alimentar multidões que estão com fome. O sentimento de um filho é: pai, eu quero trabalhar como Jesus, eu quero trabalhar nos teus negócios. Nós estamos vivendo um tempo que a nossa resposta é: queremos trabalhar contigo. Alô, irmãos? Tu és um Deus que trabalha por aqueles que esperam, por aqueles que estão esperando em Deus. Esta é a revelação do caráter de Deus, um Deus que trabalha. Nós vamos ver em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, e ele vai dizer: o reino dos céus se compara com o proprietário de uma vinha que saiu de madrugada para chamar trabalhadores. Deus começa o seu período de trabalho antes que o sol nasça. Você já leu na palavra? As misericórdias do Senhor se renovam ao nascer da manhã. Quando 5 horas da manhã, ainda não raiou o sol, os pássaros estão cantando, a terra está viva e acordada, louvando a glória do Senhor, que está renovando o seu amor, enquanto muitos de nós cristãos estamos dormindo o sono da alma, estamos dormindo o sono da embriaguez, de almas que estão tomadas pelas preocupações e interesses da vida, e somente disto. Amém? Eu amo uma declaração. Que momento difícil, que momento tenso, quando Jó está falando com Deus, e Deus diz assim: ei Jó, já que você quer falar, eu vou fazer perguntas a você, e eu quero que você me responda a elas. Já pensou, irmãos? Quando seu pai chama você para conversar, você não consegue nem falar. Eu sei. Eu lembro que tudo que eu queria era mostrar para o meu pai que eu tinha aprendido a dirigir. Eu pegava o carro escondido e eu sabia fazer todos os tipos de manobras radicais. E então um dia eu tomei coragem e disse: pai, senta aí que eu vou te levar para dar uma volta. E meu pai sentou, irmãos. Eu não conseguia mover o carro do lugar, ele morria. Eu dava partida e ele morria, eu dava partida e ele morria. Eu falava: pai, deixa para lá isso aí. Imagina Jó diante de Deus. E Deus perguntou para Jó: onde você estava quando eu estabeleci fundamentos para a terra? Onde você estava quando eu disse as águas do mar não passassem o limite da praia? Onde você estava quando eu medi os céus a palmos? Onde você estava? Não é a atenção da pergunta que eu quero chamar a atenção, é a razão. Deus estava trabalhando, Deus estava edificando, Deus estava construindo. Sabe, eu amo uma declaração, um entendimento com respeito à palavra: não existe aposentadoria para os homens de Deus. Ou terminamos na morte, ou terminamos na vinda, mas terminamos trabalhando. Eu me lembro que o pai de um dos meus pastores, com 98 anos de idade, pregava a mensagem do Evangelho 5 vezes ao dia na igreja. Alô, irmãos? Não há aposentadoria para os homens de Deus, e eu não quero me aposentar. Eu quero ser como Caleb, eu quero estar com 80 anos e dizer: há um vigor dentro de mim para conquistar aquilo que foi dado por herança à minha família. Eu estou pronto para lutar por ela. Eu quero ter vigor nos meus dias para pregar Cristo e este crucificado. Eu quero ter paixão, eu quero ter fogo. Enquanto houver vida em meus olhos, enquanto houver ar em meus pulmões, eu quero saber que eu não estou vivendo para assistir o Datena na sessão da tarde. Eu não estou vivendo para assistir os pregadores. Não, eu estou pregando Cristo todos os dias. Eu não estou na minha casa sentado no sofá.
Eu estou indo de cidades em cidades, assim como Jesus estava. Isso é uma decisão sua. Assumir os negócios do Pai ou viver como você quer. É uma decisão sua dizer: Pai, eu vou aonde o Senhor está indo. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não se engane pensando que está tudo bem você viver uma vida de férias e folga enquanto o pai está trabalhando. Coisa feia é quando o filho não ajuda o pai, quando o filho vê o pai lavando o carro e não vai lavar também, quando o filho vê o pai quebrando o chão para fazer um piso novo e ele não pega na marreta. Coisa feia é ver um filho que não tem a proatividade de se juntar ao trabalho do pai. Vou ler alguns versículos sobre Jesus. Marcos 1, versículo 4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja, João Batista está pregando. Vou dizer uma coisa, irmãos: pregar dá trabalho. Dá muito. Eu estou suando aqui agora. Eu passei 3, 4 horas preparando o que eu vou falar para você. Os pregadores que pregaram ao longo do dia passaram 4, 5, 6 horas, uma madrugada, uma semana inteira, um mês inteiro. Eles vão ainda vir à tribuna, eles vão ainda gastar a voz, gastar o ar. E quando sairmos daqui, nós vamos orar a respeito disso, para que isso seja edificado na sua vida, e amanhã começamos tudo de novo. Se eu pudesse pregar em todas as sessões, seria muito bom, porque eu desejo me juntar ao trabalho do Pai. O Pai está anunciando boas notícias. O Pai está compartilhando a notícia de uma nova vida com o mundo. O Pai está compartilhando através de Cristo a reconciliação entre Deus e o mundo. Eu quero me juntar ao trabalho dele. Eu não quero ser um filho que está assistindo o Pai trabalhar. Eu sei que ele espera que eu seja um filho como Jesus, que assumiu ser e viver para os negócios do Pai. Marcos 1, versículo 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, ministério significa trabalho. Ah, mas eu não sou Jesus, e eu também não sou o pastor. A palavra diz que todos os santos foram chamados. Podemos escrever na parede: todos os santos foram chamados para a obra do ministério. Isto é, o sacerdócio de todos os santos. Todos foram chamados para trabalhar com Deus. Que lindo, irmãos. Ele não vai descer e pregar. Ele disse: você prega, eu coloco o meu espírito em você. Mas eu não sei o que falar. Não tenha medo, o meu espírito vai falar através de você, e ninguém vai poder resistir às palavras que vai sair dos seus lábios. Amém? Mateus 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Ele pregou as boas novas do reino de Deus e curou as enfermidades e doenças de todos os povos, de todas as pessoas. Onde Jesus estava? Lavando o jumento? Não. Onde Jesus estava? Assentando, envernizando a porta? Não. Jesus estava de cidade em cidade, pregando as boas novas do reino de Deus, ensinando aos que estavam no templo, e Jesus estava curando a doença de todo o povo. Aonde você está? Aonde você está? Você foi chamado para viver a mesma vida de Jesus. Olhe para a sua vida e diga: Pai, se o Senhor tem negócios na Rússia, eu estou me levantando para trabalhar. Se o Senhor tem negócios em São Paulo, Deus tem negócios em todos os povos, tribos, línguas e nações. Existem pessoas que precisam ser ensinadas no templo. Existem pessoas que precisam conhecer as boas novas. Existem pessoas que precisam ser curadas de doenças e enfermidades. Amém? Esse é Jesus. Jesus não é aquela imagem no quadro
parada. Não. Jesus está trabalhando. Ele passou o dia inteiro com a multidão, ensinando e curando. Quando acabou o período de trabalho, ele foi despedir de cada pessoa, mais de 3.000 pessoas. Depois que ele despediu de todo mundo, ele foi orar. Ele encontrou os discípulos na madrugada, e pela manhã ele estava de novo com o povo. Vou dizer uma coisa, irmãos. Eu já fui para a praia, e você passa o dia inteiro comendo na água, você passa na areia, você volta para casa, você brinca com a família, faz jantar, e é uma disposição para no outro dia acordar e ver o sol nascer à beira-mar. Eu não vivi isso apenas uma ou duas vezes. Eu sei que se existe desejo, existe disposição, existe força. A questão é se vemos isso como a única razão do nosso viver. Verdade ou não? Quem quer acordar amanhã antes do sol nascer para pregar o primeiro sermão? Como isso, cara? Eu não sei falar muito bem. Eu também não. Mas eu preciso falar. Eu não fiz escola para falar. Eu não fiz faculdade para falar. Não estou me orgulhando disto. Porque até mesmo com faculdade existem limitações e bloqueios. A questão é que nós não confiamos no braço da carne, não confiamos na força humana, não confiamos na sabedoria do homem. Nós confiamos em Cristo. E que Cristo disse: não tenha medo, porque quando você for falar, eu vou falar através de você. A glória de Deus é tamanha que no primeiro batismo do Espírito Santo existiam pessoas de vários lugares do mundo aonde os apóstolos, os discípulos estavam, e cada pessoa ouvia na sua própria língua o nome de Deus ser engrandecido. Eu creio que ainda que eu não saiba falar russo, Deus pode me levar para pregar o Evangelho e eles podem entender na mesma língua. Eu creio que Deus pode e que Deus quer. E a questão é, Deus vai fazer. Nós vamos ver voltar os dias da glória da igreja sobre a terra. Não dentro do templo, sobre o mundo. E também no templo. Jesus estava pregando no templo, ensinando no templo. Estava fora do templo, pregando as boas novas e curando a doença do povo. O que você está pedindo de Natal? O que você está pedindo de presente de aniversário? Davi só queria uma coisa. Davi queria poder morar na casa do Senhor todos os dias. Os filhos, a imagem de Jesus, só querem uma coisa: poder para viver esta vida e manifestar esta vida. Eu preciso ser como Jesus, e eu preciso trabalhar como Jesus. Não quero apenas ser santo, sabe? Não peco, eu não peco. Não, eu quero também manifestar Jesus. Eu quero também falar de Jesus. Há alguns versículos, irmãos, que impactam a vida da gente. Há um momento onde os discípulos estão sendo interrogados e ameaçados, e há um homem que se levanta e diz assim: é impossível a gente negar que eles não são discípulos de Cristo. É impossível a gente dizer que eles não são discípulos de Cristo, porque eles falam como Ele. E os sinais que eles estão operando são notórios e não podemos negar. Esta é a vida dos filhos à imagem de Jesus. Eles falam como Cristo, eles têm o fogo de Cristo pela vontade de Deus, e eles manifestam sinais que não podem ser negados. Esta é a vida que Deus chamou você para viver. Esta é a simples vida que Deus chamou você para viver. Uma vida que eu não tenho que me esforçar para viver, eu tenho que decidir viver. Ela vai fluir através de mim. Amém? João 8, versículo 2. De manhã cedo, Cristo não é dos que acordam tarde. Escreve aí: Cristo não é dos que acordam tarde. E ainda que tenhas dormido tarde, Ele é
daquele que acorda cedo pela manhã. João 8, versículo 2: de manhã cedo ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Vou dizer uma coisa, irmãos: se você se propor a falar, Deus vai enviar pessoas para ouvir. Se você se propor a pregar, Deus vai enviar pessoas que Ele sabe que estão esperando nele. O que nós estamos esperando para trabalhar? Não se trata de convite. O pai não convida o filho, o pai espera que o filho trabalhe. Eu não tenho que pedir aos meus filhos que eles trabalhem, eu espero que eles trabalhem. É a natureza do filho assumir o trabalho do pai, e o trabalho do pai é trabalhar pela humanidade, para que ninguém se perca. Alguns vão se perder, mas por escolha deles, não porque o pai não trabalhou. Alguns vão se perder porque vão rejeitar a Deus. Em João 1 fala: a luz do mundo, a luz veio para os homens, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Alguns vão rejeitar, mas Deus antes vai brilhar sobre eles, para que eles tenham a oportunidade de fazer suas escolhas. Lucas 2:49 é o momento em que Jesus tem 12 anos de idade, e ele diz: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? Por que me procurou na academia? Por que você me procurou no parque de diversão? Eu estou no templo. Porque nossa geração de filhos e filhas, com seus 12 anos de idade, não podem já ter firme decisão de que eles vivem para fazer a vontade do pai. Nós não temos problema quando crianças de 12 anos de idade escolhem ser igual ao Neymar, mesmo corte de cabelo, mesma chuteira no pé, e mesmo estilo de andar, de falar, e mesmo propósito da vida, jogar bola. Ninguém reclama com isso. Quando a menina se penteia igual, quando a menina se veste igual e fala igual aos personagens da Disney, de Hollywood. Mas se uma criança se levanta com 12 anos de idade e diz para você: ei cara, por que você quer pôr uma roupa do Batman em mim? Deixa eu viver para o meu pai e cuidar dos negócios do meu pai. Religiosidade. Cadê o pai dessa criança que está ensinando a criança a ser assim? Nós temos mais problemas se os nossos filhos querem ser como Jesus do que se eles quiserem ser como alguma outra coisa. Alô, irmãos? Por que não incentivamos eles? Por que não cuidamos deles para que com 12 anos de idade eles já possam ser como Jesus e responder como Jesus? Por que não damos atenção diária a eles? Eles vão à escola para aprender o que não devem. Porque nós não somos a escola deles de ser como Jesus. Uma geração vai contar para a próxima. É minha e sua responsabilidade ensinar a geração dos nossos filhos a amarem o Senhor e entenderem o propósito que estão vivendo aqui esta vida. Estão aqui comigo, irmãos? Há muitos anos Deus disse: se dedique às crianças entre 9 a 12 anos, para que quando elas completarem a idade de 12 anos, elas possam se decidir por cuidar dos negócios do seu pai. Alguns já passaram dessa idade, mas ainda podemos recobrar o serviço. Ainda podemos sentar com eles à mesa e dizer: eu vou te ensinar esta passagem, eu vou orar sobre você essa passagem, porque eu sei e espero que você vai ser um filho à imagem de Jesus, não com seus 40 anos, não com seus 50 anos, não com seus 30 anos. Eu estou falando com você hoje. Alô, irmãos? A minha filha e as crianças que estão crescendo ao nosso redor. Minha filha fez 9 agora, e ela já consegue escrever um texto, um resumo sobre a pregação. Ela já consegue gravar um áudio. Eu gravei o meu primeiro vídeo sobre a palavra esta semana, e alguns adultos estão tomando a iniciativa essa semana de gravar e compartilhar.
e ela não tem nenhum problema e nenhuma dificuldade em fazer isto. Nós dissemos a ela: você quer gravar vídeo sobre o quê? A gente não quer que você fique na internet como outras crianças fazendo vídeos sobre tudo. Não. É para compartilhar sobre Deus. Ela mas é para compartilhar sobre Deus que eu quero. E ela tem mais habilidade. E ela tem mais graça. Por que não investir na geração deles? Por que não acreditar que eles podem viver a vida que nós vivemos? Que eles podem viver a vida de Jesus? Eu posso escolher influenciá-lo ou não. E eu posso escolher o que vou influenciar a vida dele. Eu posso deixar ele fazer suas próprias escolhas? Posso, mas posso influenciar as escolhas que ele vai fazer. Eu posso ser omisso? Posso. Eu posso influenciá-lo a querer ser como jogadores de futebol? Eu posso, mas também posso olhar para ele e dizer: você nasceu com um propósito de ser um filho à imagem de Jesus. Eu vou te ensinar a isto. João 6, versículo 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Para que você está vivendo? Está fazendo sua vontade? Está treinando as suas vontades? Está investindo nas suas vontades? Ou você está trabalhando, investindo, treinando para fazer a vontade daquele que te enviou? Quero ler com você Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Deus não se esquece de quem trabalha. Não qualquer trabalho. O trabalho do Pai. Qual é o trabalho do Pai? Que ninguém que Ele confiou a você se perca. Qual é o trabalho de Cristo? Ele ensinou no templo, pregou as boas novas e curou as pessoas. Desses três, o que você tem trabalhado diariamente? Ou você tem sido o filho do privilégio que pega a herança para gastar com as prostitutas, com os amores da sua vida? Quem você é? O filho que pega a herança para gastar nos próprios prazeres, ou o filho que trabalha no trabalho do Pai? O ensino no templo, a pregação das boas novas e a cura dos doentes e enfermos. Alô, irmãos? Está comigo? Durante os dias dessa semana, quais foram os teus trabalhos? 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se tem uma coisa que não é inútil, irmãos, é o trabalho que realizamos no Senhor. Se você quer ajuntar tesouro no céu, trabalhe pelo alimento que Ele te dá. Trabalhe não pelo pão que perece, mas pelo alimento que Cristo tem para te dar. Trabalhe pela palavra, trabalhe pela pregação, trabalhe pelo ensino, trabalhe pela ministração à vida das pessoas, trabalhe por se manter firme na palavra de Deus, amém? 1 Coríntios 3, versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio. Irmãos, nós precisamos entender que há um princípio em Deus, um princípio que a fé trabalha na nossa vida. A fé te chama a acreditar que Deus existe e que Ele é recompensador, que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos saber que Deus quer recompensar a nossa vida, mas a recompensa é para os que trabalham, não é para os que assistem. Escreve: a minha recompensa não é por assistir, é por trabalhar. O seu trabalho não é assistir. Pode assistir para ser edificado? Pode. Assista aos pregadores, leia, mas trabalhe. Vá pregar, vá ensinar. 3 dias depois da conversão de Paulo, Paulo estava no mercado.
contando o que Cristo fez na vida dele. 3 dias depois de você ser tocado por Jesus, você está pronto para dar testemunho daquilo que Cristo começou na sua vida. Está aqui comigo? Não é uma obrigação, é um prazer. Não é um peso, é uma herança que eu escolhi viver. Se tem uma coisa que eu amo, se tem uma coisa que o cristão ama, é trabalhar com Deus. Isso não é um peso, não é um fardo. Isso é uma natureza. Eu preciso trabalhar com meu Pai. Há um problema, existe um problema. Desde os dias de Jesus, pessoas não querem trabalhar. Em João 6, Jesus começa a dizer assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós não queremos algumas coisas de Jesus. Alguns querem vir à igreja e cantar e ir embora, deixar o dízimo porque acredita que ele vai multiplicar dinheiro, e isto é a única forma de relacionamento que ele tem com Deus. Nós não vivemos mais dias assim. Nós estamos restaurando a vida de Cristo em nossa vida. Em Gálatas 4:19, Paulo diz assim: eu me ponho de joelhos e sofro dores de parto, para que o caráter de Cristo seja gerado em vós. E o caráter de Cristo é trabalho. É um trabalho onde você se desgaste, aonde você se canse e seja renovado, mas que você lute com seu próprio corpo, para que de forma alguma você seja envergonhado naquele dia. Mateus 9:38, Jesus diz assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para ela. Sabe qual é o problema que Jesus identificou naqueles dias e disse assim: vocês precisam começar a orar a Deus, porque não tem pessoas querendo trabalhar. Tem pessoas que querem assistir, tem pessoas que querem vir à igreja, tem pessoas que querem vir aqui enquanto eu estou pregando e ensinando, mas não querem trabalhar depois disso, não querem tomar o seu lugar como filhos. Alô, irmãos, não dá para ser uma parte do que Jesus é, não dá para ter uma parte do que Jesus tem. Ou somos tudo nele, ou não somos nada. Não dá para ter só a salvação, não dá para ter só o amor, não dá para ter só o perdão. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Ou você come da carne e do sangue e tem parte com a sua vida, ou você não tem. Foi nesse momento, João 6, versículo 66, que pessoas começaram a deixar Jesus, quando Jesus confrontou o interesse deles e o interesse da vida deles. Você quer só a boa parte ou toda ela? Irmãos, trabalhar não é a parte ruim, trabalhar é a parte boa também. Trabalhar com Cristo é uma parte maravilhosa, porque ou vida terrível é não ter propósito, ou vida terrível é não ter oportunidade para trabalhar, ou vida terrível é estar em casa e não poder fazer algo com a vida que nós temos. Não é verdade? Terrível. Para alguns não. Para alguns que estão aprisionados com o sentimento da preguiça, da ociosidade, para eles ficar em casa, assistir um filme, jogar videogame e comer um pouco mais é a única razão pela qual eles existem. Mas isso não é a vida pela qual Deus estabeleceu o homem. Deus estabeleceu o homem para trabalhar. Deus criou Adão e o abençoou. Logo depois de o abençoar, ele disse: governe sobre a terra. A segunda coisa que Deus liberou sobre a vida do homem foi um propósito de trabalho. Em um só dia, Adão deu nome para todos os animais, todos os seres da terra. Irmão, eu passo horas para dar o nome para uma pregação que eu já preguei, que eu conheço ela do começo, meio e fim. Nós passamos 9 meses às vezes para decidir o nome da criança, e a gente está para nascer e não sabe qual é, em alguns momentos, não é? Porém, havia uma característica em Adão, que era trabalhar com Deus. Deus o criou para que ele escolhesse trabalhar com ele. Deus te chamou com destino
ser um cooperador de Deus, não alguém que assiste sobre Ele, alguém que anda com Ele. Lembra quando Jó disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com Ele andar. Jó estava andando com Deus, Enoque estava andando com Deus. E você acha que ele era como funcionário da prefeitura? Deus trabalha e ele assiste. Não. Eles eram funcionários à imagem de Jesus. Se o meu Pai trabalha, eu também trabalho. Que declaração, irmãos. Uma declaração que tem tomado minha vida. Uma declaração que tem incomodado a minha vida. Porque nós não estamos falando do trabalho profissional, como médico, professor, padeiro, mecânico. Isto é um bico que fazemos durante um curto período desta vida. O primeiro trabalho da nossa vida é: se meu Pai trabalha, eu também trabalho. Por muitos anos, essa palavra não chegou à nossa vida. E fomos presos a uma condição de acomodação, pensando que apenas vir à igreja era o serviço. Não é. É o trabalho do Pai, não o trabalho do homem. E o trabalho do Pai é que ninguém se perca. Ele está trabalhando por isso. Ele está fazendo de tudo por isto. Não quer dizer que todas as pessoas vão se converter, mas Ele vai fazer o máximo para que você se converta. Ele fez o máximo para que você se converta. Ele deu o melhor, Ele deu o único. João 3,16. Ele te amou de uma maneira tão especial que Ele deu o único, o primeiro filho dele pela sua vida. Ele trabalhou por você. A colheita é grande, irmãos. Tem muito trabalho. Eu olho e tem um cara pregando que é maravilhoso demais. Ele prega para as multidões ficam maravilhadas. Eu olho para o outro lado, tem outro pregando. Eu olho para frente, tem outro pregando. Mas quando eu olho para a seara, ela é grande e eles não dão conta dela. Deus chama você e eu para que nos juntamos ao trabalho dele. Mateus 20, Lucas 10, versículo 2, eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem quer trabalhar? Todo mundo quer ser milionário, mas quem quer trabalhar? Todo mundo imagina o que faria com 1 milhão hoje na conta, mas quem imagina? Irmãos, eu sou um entusiasta por trabalho. Quem anda comigo tem que correr com o cavalo, porque eu disparo o trabalho a cada segundo. Todos os dias eu acordo pensando 10 maneiras para conquistar a minha cidade. Escreva panfleto, faça transcrição, traduza para todas as línguas. Sabe por quê, irmãos? Porque meu Pai está trabalhando. Eu não posso ficar de fora. Às vezes eu viro para alguns conhecidos muito mais talentosos que eu, e eu digo assim: se eu tivesse o teu talento, eu estaria mudando o mundo. Porque não se trata do seu e do meu talento, se trata do talento dele, imensurável, pleno, que nunca acaba. Dele recebemos a porção necessária sobre porção necessária, a graça capacitadora sobre graça capacitadora. Temos tudo que precisamos em Jesus para trabalhar. Apenas precisamos estar com Ele e decidirmos ser como Ele. Amém? Mateus 20, versículo 1. A parábola dos trabalhadores da vinha. O reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para trabalhar, contratando trabalhadores para a vinha. Você quer se juntar ao Pai? O Pai acorda de madrugada. Deus não dorme, amém, irmãos? Nem cochila. O guarda de Israel. É uma parábola para te ensinar o zelo pelo trabalho. Ei, irmão, você quer ser como Jesus? Tem que pregar, ok? Quer ser como Jesus? Tem que ser santo, mas tem que demonstrar poder. Você quer ser como Jesus? Tem que acordar cedo para esse propósito. Tem gente que acorda cedo para fazer caminhada, gosta de caminhar, começar a caminhada antes do sol nascer. O cristão gosta e só vê isso como única opção de vida: acordar com o Pai, porque o Pai acorda de madrugada. Ei, cara, que loucura!
Criança de 13 anos agora acordando às 5 horas da manhã para preparar o primeiro sermão. Ué, qual é o problema? Quando eles acordavam para jogar videogame ou passavam a noite inteira, ninguém falava nada. Quando os caras voltavam da balada às 7 horas da manhã, depois de 2 dias, ninguém falava nada. Agora não pode acordar às 5 da manhã para pregar o primeiro sermão. Que geração estamos vivendo? Que geração você é? Porque quando você era trevas, você era muito mais intenso do que você vivia. E não tinha folga, irmãos. Não tinha folga nas trevas. Nós éramos dominados. E final de semana após final de semana, era a mesma rotina e rotina pior. Em Jesus não é menos. Em Jesus eu não quero dar menos. Em Jesus eu quero passar minha sexta, meu sábado, meu domingo, minha segunda, minha terça, minha quarta. Eu quero viver isso dia após dia, até que essa vida acabe nele. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu quero acordar cedo de manhã, de madrugada, e dizer: ei, me contrata. Sabe, irmãos, que tinha gente que não estava no lugar de ser contratado às 6 da manhã. Que cara que quer trabalhar e não acordou cedo. Mas Deus é tão zeloso pelo trabalho que sabe o que Ele fez? Era 9 horas da manhã, Ele voltou para a segunda contratação no mercado de trabalho. E a palavra diz que alguns apareceram lá. Teve gente que teve a ousadia de ir para o mercado de trabalho às 9. Sabe o que Deus fez? Os contratou. Teve gente que só apareceu no mercado de trabalho ao meio-dia. Sabe quem estava lá? O pai. O pai estava trabalhando. Teve gente que apareceu às 3 horas da tarde. E o jeitinho brasileiro iria dizer: bem, se Deus contrata o que trabalha a partir das 3 da tarde e ganha o mesmo salário, por que vou acordar às 6 da manhã? Porque o meu pai acorda. Sabe coisa que eu nunca gostei na vida, irmãos? Acordar depois do meu pai e dormir antes dele. Eu sempre, coisa minha. Meu pai tinha uma cortina de bambu no quarto. E eu sabia que ele sempre acordava antes das 6 da manhã. E quando meu pai balançava o bambu, eu já estava acordado. E uma das primeiras coisas que o meu pai fazia logo pela manhã era gritar o meu nome lá de baixo, para que eu descesse com ele e passasse o dia fazendo as coisas que ele ia fazer. Quer seja ir na feira, quer seja lavar o carro, quer seja encher a laje. Ele queria estar comigo e eu queria estar com ele. Não é diferente agora. Agora eu entendo que eu sou um filho à imagem de Jesus. O meu pai acorda de madrugada para ir trabalhar. Eu não quero estar dormindo. Eu não quero estar distraído em assistir pessoas. Assistir pessoas é bom, mas eu quero trabalhar também. Eu quero fazer a minha parte. Não importa se outros estão fazendo. Não importa se outros são melhores do que eu, fazem mais do que eu. Importa se eu também estou fazendo. Eu já chorei muito, irmãos, dizendo a Deus: Deus, eu quero trabalhar. Eu acordava na madrugada, eu subia no telhado, olhava para a minha cidade e dizia: minha cidade é grande demais, tem trabalho para mim. Tem pessoas que podem ouvir o Evangelho através de mim e se converterem. Me usa, por favor. Eu acordava de madrugada e na minha cidade, na sua cidade, uma cidade que não dorme, as ruas estão cheias de carro durante toda a madrugada. Eu dizia: Deus, eu posso ser professor de uma escola às 3 horas da manhã, e tem pessoas acordadas que podem fazer parte dela. Por que eu não posso estar ensinando agora? Eu preciso trabalhar. Eu amo o Senhor. Eu amo entrar no meu quarto e adorar. Eu amo ir à igreja, adorar ao Senhor, ministrar ao Senhor, mas eu preciso trabalhar, Senhor. Eu preciso ensinar no templo, mas eu preciso pregar nas ruas. Eu preciso pregar as pessoas, eu preciso pregar as nações. Eu preciso também orar pelos enfermos. Deus, opera algo na minha vida, porque eu quero ser um filho à imagem de Jesus, que está trabalhando com o Pai. Alô, irmãos? Para essa vida humana nós damos jeito, para essa vida natural nós sabemos os caminhos. Está na hora de aprendermos com Cristo. Jesus disse: aprendei do meu coração. Sabe qual é a vontade, irmãos? É agarrar Jesus e dizer: ou o Senhor me abençoa com o emprego, ou eu não deixo o Senhor ir. O Jacó pediu a bênção,
Libera a minha bênção para depois subir. Eu só quero um emprego, Senhor. Me põe para trabalhar. Amém? João 14, versículo 12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará o trabalho que eu faço e fará trabalhos maiores. Você está crendo em Jesus? Você está em harmonia com Jesus? Então se negue a passar um dia sem trabalhar. Você não precisa trabalhar na mídia social. Você pode trabalhar nas ruas. Você pode trabalhar de casa em casa. Você pode ainda trabalhar pelos correios. Você pode trabalhar via mensagens. Mas você precisa trabalhar. Entregue panfletos que você escreveu no farol. Entregue de casa em casa. Entregue na frente do mercado. Mas faça alguma coisa pela sua geração. Se o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Aquilo que ele começou antes da fundação do mundo e está fazendo até agora, estou me unindo a ele. Pai, é como um filho que eu oro esta manhã. Um filho que quer trabalhar na minha geração. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os prisioneiros. O propósito da unção do Espírito Santo não é arrepio, não é chorar. O propósito da unção é trabalhar. Você entende isto? Nós fomos ungidos para trabalhar. Pai, hoje nós queremos nos converter a esta palavra. E nós queremos fazer desta palavra motivação para a nossa vida, aliança para a nossa vida. Algumas pessoas não se importam de trabalhar todos os dias. Todos os dias nós nos importamos. Não apenas de sábado, nós queremos trabalhar de domingo também. Nós queremos trabalhar de segunda a sexta. Nós queremos ser como Jesus. Pai, nesta manhã eu oro, Senhor, nos toca, mas também nos dê um amor e uma responsabilidade pela próxima geração, a ensinarmos eles que eles podem trabalhar, que eles podem crescer para assumir os negócios do Pai. Hoje, Deus, nós temos muitos aqui que não assumiram os negócios do Pai como principal renda da sua vida. Não assumir os negócios do Pai, o trabalho do Pai diário, como propósito da sua vida. Hoje eu oro, Pai, que filhos aqui se convertam à profissão, se convertam ao trabalho. Eu oro hoje, Deus, para que o Senhor gere um desespero, um amor e uma paixão pelos negócios do Pai, pelo trabalho do Pai. Eu oro, Senhor, por uma conscientização da necessidade de sermos feitos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho, que também trabalha com o Pai. Senhor, eu oro aqui para que um desespero como o de Jacó tome conta das nossas vidas, a ponto de dizer: só te deixo ir se me permitires trabalhar com o Senhor até agora. Deus, eu oro para que uma unção para o ensino, uma unção para a pregação das boas novas e uma unção para a cura dos enfermos e doentes se derrame sobre a igreja. Pai, que a igreja entenda que este trabalho é diário, que este trabalho é para todos, que este trabalho é o que nos faz conformes Cristo Jesus. Deus, tira a igreja da passividade, tira a igreja da ociosidade, tira a igreja da preguiça e nos levanta como uma voz, nos levanta como um instrumento do apelo, porque nós dizemos: chega para assistir, chega para sermos espectadores à espera de mais um famoso. Deus, o único famoso que nós esperamos é o Cristo, o Filho do Deus vivo, vindo em poder e glória sobre as nuvens do céu. E não são apenas, Deus, os relevantes e influentes da nossa geração que trarão a volta de Jesus. Depende de todos nós.
Depende, Senhor, de todos os santos, de toda a igreja. E eu tomo o meu lugar, Senhor. Pai, nós nos arrependemos por tanta ociosidade em nossa vida durante tantos anos, por tantos dias sem trabalhar, por tantos dias que o Senhor acordou cedo, que o Senhor foi às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, e o Senhor não teve o seu filho ao seu lado. Nós nos arrependemos, Deus, porque ficamos lendo. Nós nos arrependemos porque ficamos cantando e não fizemos também a obra do ministério. Mas hoje, Senhor, nós unimos na nossa vida o amor que temos pela presença, o amor que temos pela palavra, ao amor que está surgindo pelo trabalho. Deus, nós não podemos viver nenhum dia da vida sem trabalhar para o Senhor, com o Senhor. Nesta mensagem, Deus, eu declaro esta palavra, e eu declaro, Senhor, há uma geração nascendo para trabalhar com o Pai, porque o Pai trabalha até agora. A minha geração hoje, Deus, se levanta para trabalhar com o Pai, porque o Pai trabalha até agora. Uma geração de filhos à imagem de Jesus, que diz: eu me levanto para trabalhar com o Pai, porque o Pai trabalha até agora. Nós queremos dizer que amamos esta palavra. Nós nos casamos com ela nesta manhã. Eu sei, Deus, que esta declaração é a declaração mais importante do nosso dia de hoje. É a maior mudança que pode ser produzida na nossa vida hoje. Um compromisso de amor, de trabalhar com o Pai. Por isso, Deus, pode alcançar a nossa vida e a nossa mente. Eu sei, Deus, que o Senhor está trabalhando hoje na mente, destruindo, Senhor, confortos e acomodações na ociosidade, na ausência de fruto. E eu sei, Deus, que a nossa mente e o nosso coração vão se unir para sermos uma nova igreja. Faz deste lugar, Pai, uma faísca para o Brasil. Faz deste lugar uma faísca para cidades e nações. Que as pessoas perguntem: por que eles estão pregando todos os dias? Sabe por quê? O meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Esta é nossa alegria, Senhor. Eu quero que o Senhor saiba que é nossa alegria como filho trabalhar com o Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha de ti misericórdia e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Se você quiser passar um tempo diante de Deus, se ajoelhar e orar, fazer uma aliança com esta palavra, eu digo a você: venha ao altar e diga: Deus, eu quero levantar um memorial esta manhã e dizer: nunca mais eu vou ser omisso ao trabalho em nenhum dia da minha vida. Não diz respeito se eu estou tomando essa decisão, diz respeito se você está tomando essa decisão. Deus vai fazer. A questão é: você vai estar com Deus quando Ele fizer. Deus está fazendo, você vai estar com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você desejar entregar uma oferta selando esta palavra, se sinta à vontade. Se sinta à vontade de se mover com Deus naquilo que você se sentir movido a fazer. Que Deus te abençoe.